No ano passado, a Tesla surpreendeu o mundo dos veículos elétricos ao revelar que quase metade das baterias usadas no primeiro trimestre eram de fosfato de ferro e lítio, conhecidas como LFP. Essa mudança foi significativa, já que anteriormente eles utilizavam tecnologia com níquel e cobalto. As baterias LFP já eram populares na China e agora estão ganhando espaço nos mercados ocidentais. A Rivian segue esse caminho, enquanto a Ford e a Volkswagen testam ativamente essa tecnologia para futuros veículos elétricos. Hoje, analisaremos a nova bateria DV à base de ferro, comparando-a com outras tecnologias de bateria para veículos elétricos e explorando a empolgação em torno dela. Além disso, investigaremos os motivos que levaram a Tesla a fazer essa mudança e o que os fabricantes de veículos elétricos precisarão para criar a bateria ideal para seus produtos. É bastante possível que você tenha diversas baterias distintas em sua residência para dispositivos eletrônicos de consumo, seja para relógios ou carros. Atualmente, essas baterias têm uma notável capacidade de prover energia portátil. Porém, é importante lembrar que elas vêm em várias formas e tamanhos. Por exemplo, as baterias CR2032 são pequenas e alimentam relógios de pulso, enquanto as pilhas AA são usadas em lanternas. Outras alternativas incluem as confiáveis pilhas 3A, que alimentam o controle remoto da televisão e diversos brinquedos pequenos. Quando foi a última vez que você adquiriu pilhas AA? Provavelmente isso ocorre com pouca frequência. Elas são usadas em canetas com luz de LED e ponteiros laser. Também contamos com as robustas pilhas C e as potentes pilhas D, que fornecem energia para rádios portáteis, dispensadores automáticos de papel toalha e dispositivos médicos. Naturalmente, não podemos deixar de mencionar as renomadas pilhas de 9 volts, que alimentam equipamentos de cozinha. No entanto, agora vamos mudar o foco para as baterias destinadas a veículos elétricos. No ano passado, em 2022, as baterias à base de ferro representavam apenas 3% do mercado nos Estados Unidos e Canadá, em comparação com 6% na União Europeia. A maioria do mercado de baterias para veículos elétricos era composta por células de níquel, cobalto e magnésio. Em contraste, no mercado chinês de veículos elétricos, as baterias à base de ferro representavam 44%, enquanto as baterias NCM abrangiam 56%. Então, como a tecnologia de bateria à base de ferro, conhecida como tecnologia LFP, se encaixa nesse cenário de veículos elétricos? As baterias de fosfato de ferro e lítio, ou LFP, têm uma história que remonta a 1996, quando foram inicialmente descobertas. No entanto, levou uma década até que elas ganhassem o destaque merecido. Hoje, essas baterias desempenham um papel fundamental em várias tecnologias, desde motocicletas até dispositivos solares e carros elétricos. O nome das baterias geralmente está relacionado com os produtos químicos usados no cátodo, e a LFP não é exceção. Ela utiliza um composto inorgânico chamado fosfato de ferro e lítio, derivado do símbolo químico Fe para o ferro na tabela periódica. Embora pertençam à família de baterias de íon lítio, é importante observar que nem todas as baterias de íon lítio são LFP. Existem outras variantes, como as baterias de óxido de níquel, manganês e cobalto, ou NMC, e as baterias de óxido de níquel, cobalto e alumínio, NCA, amplamente utilizadas em veículos elétricos. Agora, vamos explorar as diferenças fundamentais das baterias de veículos elétricos baseadas em ferro. Para começar, é essencial entender que as baterias têm a capacidade de converter energia química em eletricidade. No entanto, as baterias de íon lítio convencionais tendem a ser instáveis quando carregadas completamente. Por esse motivo, a recomendação geral é manter essas baterias com cerca de 80% de carga para prolongar sua vida útil. Aqui entra a bateria à base de ferro, ou seja, a LFP. A ligação entre fósforo e oxigênio no cátodo da LFP é mais robusta do que a ligação entre metal e oxigênio encontrada em outros materiais de cátodo. Isso confere uma estabilidade excepcional à bateria quando armazenada com carga total. Em termos práticos, isso significa que a LFP pode ser carregada até 100% de sua capacidade sem causar uma degradação acelerada ao longo do tempo. Além de sua estabilidade superior, as baterias LFP também são conhecidas por serem mais acessíveis em comparação com suas contrapartes NMC e NCA, que dependem de níquel e cobalto. A razão é simples. A extração desses dois materiais não é barata,
e sua aquisição também implica custos significativos. As baterias LFP, por outro lado, utilizam um composto cristalino encontrado nas camadas superiores do manto terrestre, o que torna sua extração mais econômica. Todas essas vantagens tornaram as baterias LFP uma escolha atrativa, a ponto de a Tesla anunciar planos para ampliar seu uso em veículos, especialmente em caminhões elétricos e semiveículos elétricos. De fato, essas baterias contêm uma quantidade significativa de lítio em comparação com as alternativas NMC. Entretanto, é importante observar que o preço do lítio pode ser um fator determinante. Embora o preço do lítio tenha registrado uma queda de mais de 30% no ano passado, os especialistas ainda expressam preocupações. A queda no preço do lítio pode estar sinalizando o fim de um ciclo de valorização que durou 2 anos e que aumentou significativamente o custo das baterias de veículos elétricos em até 12 vezes. Agora, com a recente diminuição dos preços do lítio, os especialistas esperam que os custos das baterias de veículos elétricos também diminuam. Isso, por sua vez, pode afetar o preço dos veículos elétricos, tornando-os mais acessíveis. No entanto, é preciso ter cautela e não criar expectativas excessivas em relação a uma queda significativa nos preços. Atualmente, a produção de baterias LFP é dominada por empresas chinesas. A Tesla, por exemplo, obtém suas baterias LFP de uma empresa chinesa chamada Contemporary Amperex Technology Company Limited. No entanto, as tensões políticas entre os Estados Unidos e a China tornam desafiador o processo de fazer com que os fornecedores chineses estabeleçam fábricas de baterias LFP nos Estados Unidos. Apesar de todas as considerações, defensores das baterias LFP argumentam que a abundância e os preços mais baixos do ferro superam as desvantagens que têm dificultado a adoção global dessas células. De fato, recentemente, Colin Campbell, um executivo da divisão de trem de força da Tesla, anunciou que sua equipe estava eliminando os ímãs de terras raras dos motores da Tesla devido a preocupações com a cadeia de suprimentos e a toxicidade da produção dos ímãs. Isso não implica que a Tesla tenha inventado um novo material de ímã, o que ocorre apenas raramente. Em vez disso, especula-se que a Tesla optou por utilizar um ímã consideravelmente menos potente, como o ímã de ferro, que é um material cerâmico. Entretanto, a produção em grande escala de um material de ímã alternativo ainda enfrenta desafios, e os analistas acreditam que a Tesla ainda pode continuar usando pequenas quantidades de terras raras em seus veículos para funções como direção hidráulica, vidros elétricos e limpadores de para-brisa automáticos. Mudar completamente essa abordagem levará tempo. Finalmente, a busca pela bateria perfeita para veículos elétricos continua. Essa bateria ideal precisa ter a capacidade de carregar rapidamente, alta capacidade, segurança, leveza e tamanho compacto. Embora seja um objetivo ambicioso, a indústria trabalha constantemente para alcançar essa meta, pois uma bateria perfeita revolucionaria o mundo dos veículos elétricos. Por enquanto, essa jornada é um desafio, mas a inovação continua a avançar em direção a esse ideal. Quando se trata de aumentar a velocidade de carregamento das baterias, diversos fatores entram em jogo, e é importante compreender as nuances que influenciam esse processo. Um fator fundamental é a temperatura. As baterias de íon lítio tendem a carregar mais lentamente quando estão frias, em comparação com o carregamento em temperaturas mais elevadas. Isso ocorre porque as reações químicas que ocorrem dentro da bateria são afetadas pelo calor ou pela falta dele. Outro aspecto relevante é que as baterias são projetadas com foco na longevidade. Isso significa que o tempo necessário para carregar a bateria de 80% a 100% pode ser similar ao tempo de carregamento de 10% a 80%. Essa abordagem busca garantir que as baterias mantenham sua eficiência ao longo do tempo e não se degradem rapidamente devido a ciclos frequentes de carregamento. A potência de saída do ponto de carregamento também é um fator determinante na velocidade de recarga. Eletropostos com potência de saída mais baixa resultarão em uma velocidade mais lenta e mais tempo de espera, enquanto aqueles com potência mais alta permitirão um carregamento mais rápido. Portanto, a infraestrutura de recarga desempenha um papel crucial na experiência de carregamento de veículos elétricos. Para acelerar o processo de carregamento das baterias, os fabricantes enfrentam o desafio de explorar novos materiais de bateria que possam aumentar a eficiência e reduzir o tempo de recarga. Além disso, é necessário considerar as condições climáticas, pois temperaturas extremas podem afetar significativamente o desempenho das baterias. A segurança também é uma preocupação importante.
uma vez que carregar uma bateria mais rapidamente pode gerar calor excessivo e representar riscos. Outro fator a ser levado em consideração é o peso das baterias. Embora seja teoricamente possível alimentar aeronaves com baterias, as tecnologias atuais ainda não alcançaram a densidade de energia necessária para aviões mais pesados. Mesmo em aeronaves mais leves, a autonomia é limitada devido ao peso das baterias. Para ilustrar, consideremos uma aeronave com 19 lugares movida a bateria, que teria um alcance de cruzeiro máximo de aproximadamente 260 km. No entanto, é importante lembrar que os aviões precisam de energia adicional para manobras e, em casos de emergência, para chegar a um aeroporto alternativo a 100 km de distância. Isso reduziria consideravelmente o alcance estimado para cerca de 50 km. O futuro dos aviões elétricos depende em grande parte das melhorias contínuas nas baterias. Desenvolver baterias mais leves e com maior capacidade de armazenamento de energia é fundamental para viabilizar a aviação elétrica em larga escala. No contexto da Tesla e da indústria de veículos elétricos, é interessante notar que Elon Musk tem adotado uma estratégia que lembra as ações de Henry Ford no início do século XX. Ford, ao introduzir a esteira rolante na linha de montagem em 1913, conseguiu reduzir os preços dos carros modelo T, impulsionando as vendas e a produção em massa. Musk segue uma abordagem semelhante, reduzindo os preços dos veículos Tesla populares, o que afeta as margens de lucro da empresa. No entanto, essa estratégia busca aumentar o volume de vendas e preparar o terreno para colher margens maiores no futuro. A Tesla planeja dobrar sua produção em 2023, visando a construção de 2 milhões de veículos. A Tesla toma decisões estratégicas em relação às baterias que alimentam seus veículos elétricos, e a evolução tecnológica desempenha um papel crucial nesse processo. A indústria automobilística está em constante transformação, e a busca por soluções mais eficientes e sustentáveis é um caminho que promete revolucionar a maneira como nos locomovemos. Agora, se você acha que a Tesla só se preocupa com baterias, custos mais baixos e incentivo à cultura dos veículos elétricos, você está muito enganado. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra como isso foi possível para Elon Musk e para a Tesla, o lançamento do seu primeiro carro que voa. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.